Boa noite a todos. Mais um prazer estar aqui reunido com todos vocês no estudo do nosso livro Fonte Viva, onde nós nos encontramos aqui todos os sábados e buscamos aí a união dos pensamentos para que consigamos atingir um objetivo único, que é da elucidação e do entendimento das palavras do nosso Mestre Jesus. Então, neste momento, unamos todos os nossos pensamentos em luz, em paz, em compreensão, em benevolência, nos imaginando todos nós reunidos em um campo de um gramado lindo, com rios, onde nós possamos contemplar toda a natureza bela que o nosso Criador nos oferece e vislumbrar à nossa volta todas as pessoas a quem amamos, inclusive as forças emanadas do nosso Mestre Jesus a todos nós. Que nesse vislumbramento nós consigamos sentir a paz que emana do nosso Mestre Jesus em todos os nossos corações e que essa paz possa se permanecer e se perpetuar dentro dos nossos lares, dentro dos nossos trabalhos, dentro do cotidiano de nossas vidas, dentro dos nossos relacionamentos, dentro principalmente do nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como também perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação. Livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. É com uma imensa alegria que eu estou aqui presente junto com vocês para estudarmos o capítulo 102 do livro Fonte Viva, denominado Regozijemo-nos sempre. O capítulo começa com uma dissertação de Paulo na carta aos Tessalonicenses, recomendando a todos eles: regozijai-vos sempre. Mas o que significa regozijar? No dicionário, entende-se como se regozijar é alegrar-se, é contentar-se. No Evangelho, regozijar significa estar muito alegre. Simples assim, estarmos muito alegres. O Evangelho, ele nos ensina que um dos melhores hábitos da criatura humana é cultivar o costume da alegria. Portanto, um cristão, dentro do Evangelho, ele deve ser sempre aquela pessoa que transmite boas vibrações por meio da sua grande alegria. E aí a gente, quando se fala em alegria, nós denotamos também a questão felicidade, porque quem tem alegria é porque é feliz. Quem tem a felicidade dentro de si é porque transborda a alegria. Mas desde os primórdios da nossa existência, nós vivemos aí tentando definir este sentimento felicidade, tendo ele passado aí por diversas ideias, mas jamais foi obtido em sua plenitude por nenhuma criatura humana, por nenhum habitante desse nosso planeta. Nós temos aí informações de que, por exemplo, na Grécia, a ideia da felicidade ela era a nutrição do belo, né?
através da cultura do espírito. Já um pouco mais adiante, quando o filósofo Epicuro, que era um filósofo grego helenista, ele afirmou que a felicidade é a chave de tudo junto com a sabedoria. Atrás dele, nós temos também a afirmação de Sócrates, que disse no seu derradeiro momento de vida que o homem não são seu invólucro, suas vestes, mas sim o seu espírito. Posteriormente a tudo isso, a felicidade aí passou a representar um conceito deprimente, né? Porque passou a expressar que quem é feliz é aquele que goza da vida, é aquele que tem posses, é aquele que vive todos os seus prazeres, sacia toda a sua gula, é perdido em todos os seus consumos. Esquecendo todos nós que raciocinamos dessa forma, que ter esses deprimentes pensamentos e hábitos nos tornam cada vez mais escravos das situações materiais, né? Atormentando a todas as nossas mentes e a todas as nossas emoções. Muitos, na verdade, entre nós, cultivam também a convicção de que a felicidade é ter uma vida tranquila. Simplesmente uma vida sem problemas. Mas como seria a nossa vida sem problemas? Como seria a nossa vida sem os nossos desafios? Nós entendemos que em todos os desafios que nos são colocados à frente, eles nos movem, eles nos encorajam ao enfrentamento de cada dia. Os desafios acabam nos levantando a alma. Portanto, nossos desafios, eles se resumem aí nas dores, nas aflições, os quais sempre nos impulsionarão a vencê-los, buscando sempre a confiança e a fé, tendo sempre perseverança, exercitando a resignação, valorizando e entendendo a compreensão, melhorando o nosso conhecimento e principalmente amando a nós e ao nosso próximo. Em Mateus 5,12, Jesus nos diz o seguinte: alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Boa noite, Joyce, boa noite, Lúcia, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Então vamos continuar. Então Jesus, nessas palavras, que está em Mateus 5,12, nos ensina que nós devemos viver no nosso mundo, mas sem pertencer a ele, ou seja, não nos tornarmos escravos dos bens materiais, atribuindo a esses bens materiais o valor adequado à manutenção da nossa existência aqui na vida terrestre. Jesus também nos ensinou que as aflições, na verdade, todas elas são passageiras e que a forma que passamos por ela é que tem o imenso valor ético e moral no nosso desenvolvimento. Então, como nós nos comportamos com todas as nossas dificuldades, como nós a entendemos, como nós a compreendemos dentro de uma visão limpa, de uma visão iluminada, porque na verdade todas as nossas aflições e todas as nossas dores, elas são consequência dos nossos próprios atos. Tanto na vida atual, quanto nas vidas pretéritas, nas oportunidades pretéritas que todos nós tivemos. Jesus também nos ensinou que o reino dele não é deste mundo, anunciando aí que existem lugares mais felizes do que a terra, onde aqui predominam sentimentos inferiores que nos afastam do bem e do próprio amor. Mas deu-nos a chave da felicidade. Jesus deixou
a resposta do que é a nossa felicidade, ou de como ter a felicidade, ou de como buscar a felicidade. A receita do Mestre é amarmos ao próximo como a nós mesmos, com a prática constante da caridade. Na visão da doutrina espírita, a gente pode entender também sobre um outro prisma, né? Tanto antigamente quanto hoje, nós acabamos muitas vezes por nos lamentarmos muito, por criticarmos muito as coisas que acontecem nas nossas vidas, por querer gerenciar a parte que compete ao nosso Criador, porque não concordamos com tudo aquilo que acontece. Então, a gente acaba se sentindo com falta de perspectiva, com falta de horizontes, sem saber para onde ir. Acaba sentindo um vazio na alma. Independente da condição social que eu tenho, eu posso ser rico, pobre, ou qualquer outra situação, e eu acabo tendo aí um vazio na alma, acabo tendo aí um sentimento de tristeza, né, e uma sensação de infelicidade. Todos nós sentimos isso em algum momento. Mas nesse sentido de entendimento dessa fase ruim, de todos esses itens ruins em que eu citei, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 20, que diz que a felicidade não é deste mundo, o cardeal Marló, vocês podem verificar lá no Evangelho depois, ele começa com uma narrativa dizendo assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Quantas vezes nós não dissemos isso? Talvez não verbalmente, mas pelo pensamento, pelos desânimos e pelos descontroles que as nossas emoções nos causam. Tudo isso, na verdade, é uma verdade, porque está inclusive expresso em Eclesiastes, dizendo que a felicidade realmente não é desse mundo. Porque nós, com efeito, nós seres humanos, nós buscamos condições essenciais para a felicidade, basicamente em situações materiais. Então nós achamos que felicidade, que alegria, é ter fortuna, é ter poder, é viver eternamente na juventude, é ter os prazeres, todos os prazeres, é ter status social. Mas questionemos uma coisa. Todas as pessoas que têm fortuna, que têm poder, que são jovens, que vivem todos os seus prazeres, que têm status social, elas são felizes? Será que são? Pelo que a doutrina espírita nos explica, não. Nós vivemos de momentos de felicidade, pequenos momentos de felicidade que vão se agregando, porque a nossa vida é num planeta de provas e expiações. Então cada um de nós, espíritos, independente da condição, nós temos a nossa parte no trabalho e a nossa parte na nossa miséria. Nós temos aí todos indistintamente o nosso quinhão de sofrimentos e decepções. Através disso, a gente chega facilmente à conclusão de que nós vivemos nesse mundo difícil que eu acabei de dizer anteriormente. Um mundo de provas e expiações. Um mundo de dores, aonde todos nós crescemos com a vivência e compreensão e aceitação delas. Então podemos afirmar aí que a felicidade sobre a Terra ela é uma coisa muito transitória para aquele que não sabe agir com sabedoria. Por exemplo, que proveito nós conseguiremos tirar de um trabalhador que trabalha dia a dia, sol a sol, se fadigando de tanto trabalho? Então entende-se que essa pessoa, ela só focou o seu trabalho material. Ela não deu abertura para outros tipos de horizontes em trabalho. A pergunta é, para onde
nós dirigimos o nosso esforço diário? Somente para o trabalho material? O que nós desejamos da nossa existência? Nós acabamos tendo aí a noção de que a felicidade em nosso planeta não é plena. Ela não é deste mundo realmente. Mas por quê? Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nós temos em troca tudo aquilo que nós demos. Então volta para a gente toda a dor e toda a luz que nós lançamos em todas as nossas situações. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, Jesus disse a Pilatos, olha, Jesus disse, meu reino não é deste mundo. O que Jesus se refere? A que ele se refere? Ele refere-se à vida futura, à nossa vida futura. Nós já falamos aqui em algumas outras lições de que muitas vezes nós estamos preocupados e focados somente na nossa vida atual, nas necessidades materiais atuais e nos esquecemos que nós somos espíritos eternos. Que a nossa vida futura, na verdade, é a vida em espírito. Aqui apenas estamos vestidos com um invólucro que nos servirá de estágio para que consigamos nos tornar espíritos melhores, mais compreensivos, mais amorosos, mais iluminados, cada vez mais próximos da luz do nosso Mestre Jesus. E aí, Jesus, referindo-se a essa vida futura, né, ele diz que ela acontece, a realização da vida futura, ela acontece desde que haja a preocupação de todos nós a considerarmos a vivência da vida futura como meta. Nós não somos aí forçados aí nesse mundo corporativo em cumprir objetivos e cumprir metas disso, metas daquilo, para que você consiga alcançar aí um resultado financeiro positivo para o seu mês e assim sucessivamente. No próximo mês você cumprindo, ela aumenta mais, seus desafios são maiores e muitas vezes a gente se esquece dos desafios do Espírito. E aí, Jesus aí considera também que a existência de outros mundos onde a vida prospera de maneira diferente daqui. Já no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, o Evangelho nos ensina e nos pretende fazer entender que a casa de Deus, que é o universo, que na casa dele existem diversas categorias de mundos habitados. Nós não estamos sozinhos. E esses mundos habitados, eles são escalonados em degraus. A base são os mundos primitivos, onde é quase nula a vida moral. Depois vem os mundos de provas e expiações, onde se predomina o mal e onde se predominam as misérias. Em seguida vem o mundo de regeneração, aonde aí habitam almas com maior progresso moral. Logo, em sequência, vem os mundos ditosos e felizes, onde o bem sempre sobrepuja o mal. E por fim, os mundos celestes ou divinos, que são habitados por espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. E nós estamos inseridos na segunda opção. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então, é um hospital preparado para receber os doentes nos quais ele possa ajudar a cura. Todos nós. Então aqui nós encontraremos provas e expiações,
nós teremos momentos de alegria, de tristeza, de felicidade, de bem-estar, momentos de sofrimento. Porém, todos eles, todas essas emoções, elas são necessárias à nossa jornada evolutiva. Poxa, mas então significa que aqui não existe ninguém feliz? Sim, claro que existe. Nós vivemos de fragmentos de felicidade, como eu já disse. O exercício da gratidão é, em primeiro plano, a maior força que nos deixa felizes e alegres. Mas aqui nós temos exemplos de espíritos que vieram aqui entre nós e nos ensinaram a encontrar a felicidade em valores muito distantes dos bens materiais. Alguns espíritos, eles vieram para nos mostrar o lado certo de que devemos olhar para encontrar a felicidade. Nós podemos aí enumerar Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, e entre outros aí que não me vem à memória nesse momento, mas que com os seus corações evangelizados, com os seus corações puros e ligados ao Evangelho do Mestre Jesus, nos deixaram valores inestimáveis. Então toda essa equipe, todos esses missionários que vieram e que conviveram conosco aqui no nosso mundo, fez-nos entender que nós aí somos seres em constante evolução, que aprendemos a cada nova experiência, compreendendo que os elementos que compõem as condições que imaginamos como ideais são transitórios, porque nós imaginamos coisas muito materiais. E tudo que é material é transitório. O nosso corpo é transitório. A nossa casa física é transitória. Tudo que Deus nos presenteia de matéria é transitório, tem prazo de validade. Assim, vemos que é necessário, para que entendamos qual é a real felicidade do espírito, mudar o foco, da nossa busca aí e alcançar os valores trazidos por estes benfeitores todos, que se basearam em servir ao próximo com a prática da caridade exemplificada por Jesus. Porém, muitos confundem a alegria com a necessidade mandatária de se liberar de todos os controles que a vida em sociedade nos exige, mas a alegria ela não pode ser confundida aí com a transitoriedade. São duas coisas distintas. A alegria significa expressão da felicidade. E a transitoriedade, na verdade, pensamentos transitórios, não fixos, eles são atestados de fragilidade da nossa alma. Então nós podemos ter falsas alegrias ou verdadeiras alegrias. Agora vamos analisar aí o que elas nos trazem de benefício e de malefício. A falsa alegria, ela é sempre efêmera, ou seja, ela é passageira. Ela é rápida como o pensamento que a criou. Ela dura pouco. Ela nada constrói, nos traz tristeza, acaba nos trazendo depressão por causa das desilusões, nos traz arrependimento. E a falsa alegria precisa de artifícios para que ela aconteça. Drogas, bebidas, ou até alimentação de nossos pensamentos com pensamentos inferiores, próprios do estado espiritual em que nos encontramos. Já a alegria verdadeira, ela é forte, ela é duradoura, ela constrói em nosso interior valores que acabam nos transportando a Deus. Ela é construída, na verdade, de ações edificantes. E Jesus sempre nos demonstrou otimismo e prometeu alegrias dos céus para todos aqueles que o seguissem. Jesus também nos ensina que a alegria, ela é transcendental,
Ou seja, ela vai além do nosso conhecimento, além do nosso entendimento. Divaldo, numa das suas palestras, ele faz uma breve narrativa da experiência de uma escritora norte-americana que eu acho muito importante que nós aqui estudemos, né? A escritora, ela é Ruth Stout, que viveu de 1884 a 1980. Ruth, ela sempre teve em mente de fazer alguma coisa em que ela pudesse ajudar o seu próximo. E ela acabou fazendo um livro autobiográfico. E nesse livro, ela narra que, aos 4 anos de idade, ela presenciou seus irmãos através de uma janela, chorando pela morte de um cãozinho estimado, o qual eles estavam enterrando, lá no jardim. Ficando triste com isso, Ruth se solidarizou, chorando também. E aí seu avô, que era terno e amoroso, levou-a pela mão, apresentando-lhe uma outra janela, fora aquela que ela estava, que permitia ela visualizar um belíssimo roseiral florido, produzindo perfumes e beleza. Apreciando o panorama, Ruth sorriu e então disse-lhe o avô: Ruth, na vida de cada indivíduo sempre existem 2 janelas. Uma para a dor, o sofrimento e a tristeza, e outra para a alegria, o amor e a felicidade. A verdadeira felicidade consiste em poder se movimentar de uma janela para outra. Estando na janela da tristeza, lembrar-se que está disponível a janela da felicidade. Estando na janela da felicidade, lembrarmos que está disponível também a janela da tristeza, porque quando nós estamos felizes, cabe a todos nós alegrarmos aquele que está triste. Então, pelo esforço próprio, cada um de nós poderá mergulhar em seu mundo interior e buscar a janela própria que descortine a beleza da sua vida. O objetivo essencial de todos nós, da criatura humana em geral, é autorrevelar-se, é autoconhecer-se. E daí nós temos uma enorme, uma imensa tarefa nesse mundo tão difícil que vivemos. Nós precisamos, dentro de todas as aflições, de todas as dores que vivenciamos, construir o equilíbrio, desenvolver a nossa resignação, trabalhar para uma vida mais harmônica e nunca esmorecer. Porque para se ter paz, que é aquilo que a gente sempre busca em todo momento, é necessário que se tenha o equilíbrio emocional. A educação, o conhecimento, a abertura das nossas mentes para o novo, para o belo, para o iluminado, é a única forma que temos de progresso. E todos aqueles espíritos que se transformaram através da melhoria da sua educação e do seu conhecimento, mudaram todos moralmente e eticamente. Nossos vícios, na verdade, e as nossas imperfeições, elas são os nossos maiores adversários. E necessitam aí constantemente de vigília. O orar e vigiar em cima dos nossos vícios continua sendo extremamente importante. Porque por mais que nós entendemos que estamos prontos para suportar ou para vencer um desafio, acontece alguma coisa e nós acabamos sucumbindo. Então nós precisamos, portanto, que cada um de nós tenhamos a nossa autoanálise, indagando sobre as nossas metas para vencer os nossos sentimentos ruins e a nossa paixão. Eu gostaria de finalizar com
as palavras de Emmanuel, do capítulo 102, regozijemo-nos sempre, alegremo-nos sempre, nos contentemos sempre. Então o texto diz o seguinte: Emmanuel diz que o texto evangélico, ele não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Regozijar não é apenas quando estamos contentes. Regozijar é também estar e louvar pelos momentos difíceis. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada no mundo existe que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, ela exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira ela reaparece. O tronco deita vergônteas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol novamente. Somente nós, os homens, heróis da inteligência, por sermos seres supremos em nosso planeta, por ter o livre-arbítrio, guardamos conosco a carantonha do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da nossa alma. Lamentação costumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário que nós acordemos o nosso coração e atendamos dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. Cada um é o que é. A experiência de cada um é o que é. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor de sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus. Como? Amando, servindo ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo, sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria se aceitarmos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas e preocupações, mesmo sobre aflições, sobre sofrimentos que nós nem imaginamos como possa ter sido, ele encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Que Jesus abençoe a todos vocês, a todos os seus lares, que o exercício da gratidão ele seja constante em nossos corações, para que nós consigamos aí distinguir e decifrar a alegria. Eu, num dado momento de minha vida, vou dar um exemplo meu aqui, eu estava me sentindo um tanto infeliz.
E por recomendação de uma amiga minha, ela me disse o seguinte: Paulo, pegue um papel e caneta e escreva nesse papel tudo aquilo que você tem de melhor, tanto como coisas espirituais, como valores espirituais e valores materiais. Na próxima coluna, você coloca tudo aquilo que você tem de pior, tanto das questões materiais quanto das questões espirituais. Meus amigos, eu me envergonhei depois que eu terminei as minhas relações. Com certeza, tudo aquilo que nós temos de bom supera e muito aquilo que nós temos de mal. Então, mesmo nas dificuldades que nós encontramos, nos problemas que nós julgamos ser o maior problema do mundo, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, cada um sabe o que sente, nenhum de nós consegue se colocar dentro do outro para entender a dor que ele tem, por isso a dor de cada um é sempre a maior e é entendível. Mas nós precisamos aí entender que temos muito mais bênçãos do que não temos. Jesus nos abençoa constantemente. E olha que a minha listagem de coisas boas foi enorme e a minha listagem de coisas ruins foi pequena. Então, toda vez que eu me sinto da mesma forma, eu pego esse papel e eu leio novamente e mais uma vez eu me certifico de que eu sou abençoado por Deus, como eu acredito que todos vocês que estão me ouvindo também são de alguma forma. Cada um dentro do seu papel, cada um dentro do seu trabalho, cada um dentro dos sofrimentos e das misérias que todos nós temos que viver nessa oportunidade de vida que é única e é necessária a todos nós. Jesus abençoe vocês, tragam saúde e proteção para todos os seus, em todas as suas casas, e que os médicos do espaço, que a corrente de Dr. Bezerra de Menezes, do Dr. Eurípides Barçanufo, que a corrente dos médicos do espaço possam engrandecer as suas fileiras no tratamento de todos aqueles que sofrem em hospitais, em orfanatos, em penitenciárias, enfim, todos aqueles que sofrem pelo Covid, para que consigam se recuperar rapidamente. Fiquem todos em Deus. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Célia, Sandra, muito obrigado por ter me ouvido, viu? Um grande abraço. Até mais.